o Palmeiras não vai à CBF, né? Era isso exatamente o que eu ia te perguntar. Como é que está essa situação de reclamação mais firme, mais oficial? O Palmeiras não vai fazer nada público sobre o assunto arbitragem. O que o Palmeiras provavelmente fará discretamente, e não vai admitir isso, é bater na porta da CBF e dizer: olha só, os caras estão gritando e olha o que aconteceu. O lance era de cartão vermelho. E a comparação que o Abel faz é com a expulsão do Igor Rabelo aos 24 minutos de Botafogo 3, Atlético 0. Não foi aos 4 minutos. O que se interpreta dentro do clube, e o Palmeiras não vai fazer nenhuma nota oficial, não vai tocar mais nesse assunto, mas vai falar na CBF. Cara, eu não estou gritando desse jeito, os caras estão gritando e olha o que acontece. O árbitro se sente pressionado e o árbitro não dá cartão vermelho no lance de cartão vermelho. O lance era de cartão vermelho. A Renata Ruel, por exemplo, foi uma ex-árbitra, comentarista de arbitragem, que avalizou que é cartão vermelho. Não foi isso que mudou o jogo. Né? Claro que se você joga com 11 contra 10, você pode ter mais chances de vencer. Mas não é porque você joga com 11 contra 10 que você vai vencer. A gente já viu muitas vezes isso. Taticamente, houve detalhes que decidiram o jogo mais do que a questão da expulsão. O Palmeiras só não vai fazer nota, não vai bater na porta da CBF, mas vai dizer: aqui, ó, os caras estão gritando contra mim faz 6 meses. O árbitro está se sentindo pressionado. Mas vai fazer isso com absoluta discrição. Eu queria me despedir de ti, Alexandre Araújo, te perguntando o seguinte, ó, como é que o Botafogo trabalha a liderança do campeonato? Por quê? Porque o Botafogo foi líder do campeonato passado, abriu uma distância gigantesca, fez um primeiro turno maravilhoso e depois foi derretendo aos poucos. Como é que o Botafogo está trabalhando essa situação depois de um jogo tão importante? Já te dizendo muito obrigado por mais uma vez participar aqui conosco. Não, eu que agradeço o convite. Esse é um assunto que, na verdade, apesar do Botafogo voltar à liderança do Brasileiro, esse assunto do ano passado não é novo no Botafogo, né? E o Arthur Jorge, ele vem batendo nessa tecla de que, na verdade, aquilo ali foi zerado, né? O Arthur Jorge mantém esse discurso de que o que aconteceu no ano passado ficou para lá, ficou para trás, foi começado um trabalho do zero. Internamente admite-se que o ano ainda começou um pouco, né, com a engrenagem um pouco emperrada ali, mas a questão é que o trabalho vem andando. Até a gente conversou com algumas pessoas na semana do jogo para o Palmeiras, para ver essa questão da animosidade para o jogo e sobre treinos, e assim, os caras, não, rotina normal, o trabalho continua, não tem nada jogando uma pressão por ser uma briga pela liderança, não tem isso. Então, o Arthur Jorge vem batendo nessa tecla. Os jogadores que estavam ano passado também vêm, né, continuando esse discurso. Então, acho que eles tentam um pouco blindar essa questão e não ter essa pressão por ser liderança, até porque, assim, como eu falei, não é um assunto novo. O assunto brasileiro 2023, ele entrou em 2024 pelo Botafogo, mas o Botafogo tem criado essa barreira para que isso não chegue ao elenco. E até, assim, aproveitando aqui, não sei se eu estou atropelando aqui o roteiro, mas essa questão, a gente ontem, o nosso companheiro Igor Sequeira, que estava no jogo também, flagrou aí, a gente tem as imagens do Estevão, né, que saiu machucado, apoiando no Rafael Veiga ali, a caminho do ônibus, né? Então é uma notícia também que acho que preocupa o Palmeiras, não só pelo resultado, mas essas imagens aí do Igor, que estava lá ontem com a gente. Então tá ele aí, ó, saindo, apoiando. O Rafael tá ali rindo, capuzado, mas saiu ontem. Ele ainda tentou ficar, né? Ele tem aquela dividida com o Bastos, no lance que ele tenta botar para a área. Ele ainda tentou ficar no jogo, mas acho que ele durou 3, 4 minutos e viu que não ia conseguir, foi substituído. Então, desculpa aí se eu atrapalhei o roteiro, mas era só para a gente encerrar a participação também com essa notícia. Tá certo. Tem essa questão aí que acho que a torcida do Palmeiras também fica atenta hoje, assim como a do São Paulo vai ficar com o Alisson, que o Hernan falou, a do Palmeiras fica com o Estevão. Mas valeu, galera. Obrigado aí pelo convite e bom programa. Alexandre. Valeu. Perfeito, Alexandre. Valeu demais ali. Importante sinalizar também essa situação do Estevão, a dificuldade dele em caminhar
Vamos fazer o seguinte, eu quero dizer duas coisas para você que está nos assistindo. A primeira é que a nossa enquete está no ar e eu esqueci de falar dela na abertura do programa. A pergunta é, quem vai ser o campeão brasileiro? Botafogo, Palmeiras, Flamengo ou outro? Temos muitas opções no outro, hein? Mas Botafogo, Palmeiras, Flamengo ou outro, quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro? Outra coisa, assim, a gente está... Tentando assim. Eu acho que outros é assim. Se você pensar, o campeonato tem 7 clubes divididos por 6 pontos. O Botafogo tem 36. O Flamengo tem 31 e um jogo a menos. Pode chegar a 34. O Palmeiras tem 33. O Fortaleza e o Cruzeiro tem 29 e um jogo a menos. O Fortaleza está em 7º lugar. Podem chegar a 32. O Bahia e o São Paulo têm 30. Então você tem 7 clubes separados por 6 pontos. Não estou dizendo aqui que o Bahia vai ser campeão, o Fortaleza vai ser campeão. Não acho provável. Acho que o campeão vai ser o Botafogo, o Flamengo ou o Palmeiras. Mas o São Paulo, por exemplo, está na briga. O São Paulo que está trabalhando muito agora, que nós vamos falar do Alisson, que machucou. Tem muito jogo, né? Tem muito jogo pela frente ainda. É difícil dizer quem vai ser o campeão, mas enfim, quem você acha que vai ser o campeão? Não vou te colocar nessa fria agora, viu, Hernan? Vou deixar a tua pergunta da enquete para depois. Quem você acha que vai ser o campeão? Porque eu tenho outro compromisso em pedir likes para vocês que estão aqui conosco. Nossa meta de bater 1000 likes, por favor, deixa o seu like aqui no de primeira e já apresentando para vocês a nossa próxima atração, que é um PVC explicando como o Botafogo venceu o Palmeiras. Tudo detalhado para você entender os movimentos táticos certinhos na prancheta do PVC. Roda a vinheta. Deixa eu apagar essa luz aqui, ó. Não, tirar o reflexo. O Abel falou do lance da arbitragem, mas ele elogiou muito a maneira como o Botafogo joga. Pela capacidade de velocidade, ele falou o Luiz Henrique. O Tiquinho é um jogador que sustenta muito. Você pode fazer a bola longa que ele vai sustentar aqui na frente e fazer o time chegar. Ele tem a velocidade do Luiz Henrique e do Savarino. Lembra que ontem eu achei que ele ia jogar com o Tietchan do lado esquerdo? E por que o Arthur Jorge teve a coragem de jogar com o Savarino na esquerda e Luiz Henrique na direita? Porque esse time tem uma capacidade, que o Abel também elogiou na coletiva, de quando volta com os 10 jogadores de linha. E quando você olha para esse bloco baixo do Botafogo, parece que tem 30 jogadores aqui atrás. É muito difícil entrar nessa defesa do Botafogo, que está muito bem montada pelo Arthur Jorge. E aí o Abel toca nesse ponto também, que é a capacidade de ser vertical, porque quando recupera a bola, a sanfona sai muito rápido. Muito rápido. Com o Damian chegando na frente, com o Savarino vindo por dentro, o Marçal vindo na frente, mas principalmente com esses dois caras aqui, que tem velocidade e drible. O Luiz Henrique, para mim, foi o melhor em campo. E o Savarino jogou muito bem também. E o Júnior Santos, que tem uma velocidade. Não tem o drible que tem o Luiz Henrique, mas tem a velocidade. O que é que o Abel fez de novo? E tem feito. E é um risco jogar contra um time tão rápido, com tantos atacantes, na maneira como ele fez. O que ele está fazendo? Individual sem sobra. Então, o que ele fazia? Ele pegava o Gabriel Menino para marcar o Damian, o Estevão para pegar o Marçal. O Lopes pegava o Barbosa, o Rony pegava o Bastos. O Botafogo chega na frente. O Piquerez muitas vezes subia para pegar o Damian, outras vezes ele tinha que ficar no mano a mano com o Luiz Henrique. Porque aqui atrás o Tiquinho tinha o Gustavo Gomes e o Murilo, que às vezes saía com o Luiz Henrique, às vezes tinha que ficar no mano com o Júnior Santos. O Marcos Rocha vinha pegar o Savarino, o Aníbal com o Marlon Freitas, o Veiga com o Gregory. E assim fica 1 para 1. O que é que significa isso? Se aqui você deu o drible, esse vai ter que sair. Ou no lance do gol.
Quando o Bastos ganha do Rony, faz o passe, o Piquerez está aqui na frente, o Murilo tem que sair com o Luiz Henrique. O Murilo sai com o Luiz Henrique. E aí o que acontece? O Murilo está sem ritmo de jogo, porque vinha de lesão. O Murilo tenta bloquear o lado esquerdo, porque o Luiz Henrique é canhoto. Ele bloqueia o lado esquerdo e o Luiz Henrique tem o drible, ele vai para o fundo para usar o pé direito. E aí o Rocha teve que vir com o Tiquinho e deu o espaço inteiro aqui. Foi uma observação que o Abel falou, do que ele controla e que deu errado para o Palmeiras. Por que deu errado para o Palmeiras? Porque o Botafogo faz muito bem a parte dele. O Abel reclama que podia ter sido mais curto o espaço aqui e aqui. Ele fala, podíamos ter diminuído o espaço no corredor e também no meio da área. É o que ele queria, que o Murilo bloqueasse o Luiz Henrique e que o Marcos Rocha tivesse grudado no Tiquinho. Mas o drible quebrou a defesa do Palmeiras, que marca individual sem sobra. E acho que não tem que mudar. Não é um erro, é uma opção. O Abel entende que tudo no futebol é risco. E jogar com sobra também é risco, esperando o erro do adversário. Ele não espera, ele força o erro do adversário. O adversário não erra e ganha o jogo. É isso aí. PVC, só para encerrar o pacote Palmeiras e Botafogo, o Estevão fazendo exames, a gente viu há pouco as imagens dele saindo. O que você pode acrescentar sobre isso, por favor? Toda vez que tem um exame de imagem numa lesão de ligamento, seja tornozelo, seja joelho, toda vez que você vai fazer um exame de imagem, você não descartou lesão de ligamento. Né? Você só vai descartar lesão de ligamento quando sair o resultado do exame. Pode não ter nada, pode não ter lesão. Mas você vai fazer o exame por quê? Porque você precisa descartar a chance de ser lesão de ligamento. Então, até sair o resultado do exame, o Palmeiras não vai estar tranquilo sobre a situação do Estevão. Eu acho que o Estevão já está fora do jogo contra o Cruzeiro no sábado, porque o tornozelo dele está muito inchado. Mas a boa notícia será se o exame não detectar lesão de ligamento. Porque se tiver lesão de ligamento, vai ser 2 meses. Enfim. É complicado demais. Por falar em lesão, André Hernan, nós temos imagens e também detalhes sobre a situação do Alisson. Ontem o São Paulo venceu o Grêmio, mas perdeu o Alisson com uma lesão bem complicada. Acho que tá mudo o Hernan. O Hernan tá mudo. Travou? Nós, voltou? favor. É que você deu Agora voltamos. Tá tudo certo? Tudo certo. Não, isso. Ontem esse lance foi um lance que mudou muito assim o ambiente do São Paulo pós-jogo. Foi uma vitória difícil, né? Uma vitória onde o São Paulo passou por situações em que o Grêmio parecia que ia empatar, e aí já estava caminhando para o final do jogo, e aí teve esse lance aí que o Alisson tenta cortar uma bola, e é um lance muito parecido. Estava falando com uma pessoa da comissão técnica que me disse que é um lance muito parecido, e de fato eu busquei o lance com a lesão do Arboleda, antes da Copa de 22, quando ele joga um clássico contra o Palmeiras e também tenta tirar uma bola, e foi desse lado do campo também. E aí ele tem aquela lesão que praticamente tira ele da Copa, né? Que ele fez todo um tratamento ali, foi para a Copa, mas não foi 100%. E o Alisson estava vivendo o melhor momento da carreira dele, né? Eu pude conversar com o Alisson algumas vezes e ele me dizia que é um momento mágico, falava-se muito em seleção brasileira, ele vivia essa expectativa e tudo mais. O Alisson, motor do time, né? Alisson e Pablo Maia, que também se lesionou, né? Então a dupla de volantes aí do São Paulo, o São Paulo perde um pilar do time, perde a base do time do meio campo, né? E aí ontem ele foi, a Maca, vendo a imagem, ela já faz a curva por trás do gol, ele não vai nem para o vestiário, né? Normalmente alguém ajuda ali, um massagista, o roupeiro ajuda para descer a escada. No caso do Alisson, a Maca foi direto para o túnel na saída do ônibus. Ali já tinha um carro esperando e ele foi diretamente para o Albert Einstein, que é um hospital que fica muito próximo ao estádio do Morumbi, e aí ele já fez o exame. No exame, já tinha a suspeita de fratura, só que eles queriam um exame detalhado, fez raio-x e fez ressonância,
para ver a gravidade da lesão. E ali mesmo já teve a decisão de fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita agora de manhã, terminou, foi tudo tranquilo, agora é o tempo de recuperação. Ontem eu falei com uma pessoa que estava ao lado do Alisson no momento, né, que chegou no hospital e que teve a fratura detectada. Me disseram que o Alisson estava bem tranquilo. Claro, obviamente triste, chateado, decepcionado, mas estava tranquilo em relação à cirurgia, mesmo vivendo o melhor momento. Né? Digo isso porque tem muito jogador que sente, que às vezes larga, não faz o tratamento, é muito difícil mesmo. Ainda mais quando o jogador está vivendo o auge da carreira. Então, assim, o Alisson, ele vai agora começar todo esse tratamento. O tempo de recuperação é um tempo, assim, vai muito de cada atleta, vai muito do ânimo do atleta, da vontade do atleta. Tem jogador que demora um pouco mais para assimilar tudo que está acontecendo. Então, o tempo de recuperação, ele pode chegar até 10 meses. Né? Tem gente dentro do São Paulo otimista que fala que em 6 meses ele está de volta. Mas é esse prazo de 6 a 10 meses para o tempo de recuperação, ou seja, a temporada do Alisson acabou, né? Se ele fizer tudo certinho, se ele tiver aquela situação em que consegue avançar na recuperação, quem sabe no Campeonato Paulista, mas esse ano o Alisson já não veste mais a camisa do São Paulo, não entra mais em campo, e aí perde muito o São Paulo, que vai agora no mercado tentar acelerar a vinda do Thiago Mendes ou de outro jogador, porque o Zubeldia já cobrou, inclusive cobrou até num tom assim, um pouco mais forte, né? Porque ele falou, olha, o Pablo Maia já tinha se machucado, não é reposição, precisa de jogador para agora, e isso ele cobrou a diretoria publicamente. E agora a PVC, tem como reverter? Sem Alisson, precisa muito de reforços, como é que está a situação de São Paulo? Não, vai ter que contratar. Agora, você tem um primeiro momento que vai acontecer no final de semana, né? Vai ser o Luiz Gustavo volta de suspensão e joga Luiz Gustavo e Bobadilha, ou uma alternativa que ele vai ter que buscar. Foi surpreendente ontem, não sei se o Hernan presenciou a coletiva, mas assim, o que eu entendi foi que ele falou que estava tentando preparar o Wellington Rato para improvisá-lo na função. Cara, eu acho que pode ser uma sacada, mas eu não enxergo isso. Pode ser uma sacada porque, sim, ele está pensando numa emergência. Mas vamos pensar uma coisa. Eu não enxergo isso, tá? Não enxergo. Estou dizendo que pode ser uma sacada por quê? Porque se ele está enxergando algo que ninguém está enxergando e fizer dar certo, parabéns para ele, para o Zubeldia. Mas eu acho muito difícil. Eu acho diferente, inclusive, do Alisson, porque o Alisson era ponta, como o Wellington Rato é ponta. Mas o Alisson era um ponta que já fazia... O Wellington Rato é um ponta que faz o meio. Tá bom, entendi. Mas acho diferente. A adaptação do Alisson, para ele chegar nesse melhor momento da carreira dele, foi longa. Não foi um dia que alguém chegou e falou, vem aqui, o Dorival Júnior pegou e falou assim, vem aqui que eu vou te puxar um pouco mais para trás. Ele já vinha no movimento de ser um ponta meia, um meia, para voltar a ser segundo volante. E fez algumas partidas exuberantes, até como primeiro volante, marcando o Veiga ano passado no Allianz Parque no jogo da Copa do Brasil. Então eu não enxergo. Acho que tem que ir para o mercado. Acho que no final de semana é Luiz Gustavo e Bobadilha. Mas o próprio Zubeldia disse que o Bobadilha precisa de muito mais rodagem para ser esse volante que marca e constrói, que é o Alisson. Qual?